Boa noite. Quando cai alguma coisa assim que a gente percebe que tá ficando velho, né? Que para baixar já não é, já não é a mesma coisa. Irmão, João, é semi-novo? Boa, gostei dessa definição. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1. Vamos tentar dar prosseguimento ao estudo que nós começamos há algumas semanas, talvez mês já atrás. O Túlio voltou, continuou o estudo do Sermão do Monte, e enquanto ele estiver ausente, vamos tentar prosseguir na epístola. Mas antes, eu queria, a título de exortação, de dar ânimo aos irmãos e convidá-los a ler essa epístola em particular, quando vocês estiverem fazendo uma leitura devocional ou talvez fazendo algum tipo de estudo, e ler com vocês algumas passagens. Não precisa abrir, tá? Pode só ouvir. Eu vou citar o versículo e vou lê-lo. Deixa eu só achar aqui a lista que eu fiz, uma pequena lista, poderia fazer mais, de textos muito conhecidos, textos icônicos que estão contidos nessa epístola de Paulo aos Filipenses, textos que talvez você saiba de cor, que alguns crentes até repetem em momentos de dificuldade ou de tribulação, não é? Alguns deixam aberta a Bíblia na sua casa nesses textos. Não que haja nas Escrituras um texto mais importante do que outro, ou um texto mais relevante de maneira nenhuma. Toda Escritura é apta para o ensino, é apta para discernir os pensamentos, para devoção e adoração ao Senhor. Então, tire isso da sua cabeça, tá? Não existe texto mais importante nem menos importante. Todos são importantes iguais. Porém, a título de estímulo para que você leia essa epístola em casa, além dos estudos que nós fazemos, eu vou ler aqui alguns versículos, todos contidos nesses 4 capítulos, apenas 4 capítulos de Filipenses. Eu vou ler o capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo mundo balançando na cabeça, então é porque já ouviu, né? Capítulo 2, versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Capítulo 3, versículos 12 a 14. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 6 e 7 do capítulo 4. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E agora o versículo de número 19. Eu pulei algum aqui que eu não estou lendo, mas eu sei que fica em Filipenses. Eu não anotei o 13, é o 13, ó. Vamos lá. O 13 diz assim, ó: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E, para terminar no capítulo 14, o versículo 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então veja, quantos textos conhecidos, quantos textos foram motivo de pregações e de mensagens que nós recebemos, quantos textos nós levamos em nossos afetos, na nossa memória, todos esses ditos por Paulo
numa epístola de apenas 4 capítulos que às vezes nós deixamos de nos dedicar. Então, assim, é um convite aos irmãos para que, no seu tempo devocional, no seu dia a dia, se dediquem à epístola, leiam um capítulozinho por dia, 2, que seja, de acordo com o tempo que os irmãos tiverem. É uma epístola muito rica que nos traz muitos ensinamentos. Dito isso, nós vamos, ao parar da onde nós, continuar da onde nós paramos, nós já vimos os versículos de 1 a 6, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Nós vimos aqui nesse versículo primeiro, a humildade de Paulo ao tratar com os filipenses, se despojando do seu direito de se apresentar como apóstolo. Ele se apresenta em humildade por considerar desnecessário apresentações pessoais aos filipenses. No versículo 2 ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Quem estava aqui talvez vá lembrar dessa atitude recorrente de Paulo. Toda vez que ele encontra motivo para se regozijar ou para se alegrar, ele imediatamente irrompe em ações de graças. Veja que Paulo estava preso, ainda assim ele encontra motivos de alegria no Senhor, no seu evangelho. E Paulo, quando percebe essa alegria, sente essa alegria no Senhor e pelos filipenses, ele imediatamente, isso é uma tônica da sua epístola aos filipenses, ele imediatamente irrompe em ações de graças. Aliás, dos que estavam aqui, Rômulo estava aqui. É aula, hoje não é pregação, pode falar. Você lembra qual é o tema da epístola? Qual é o tema principal da epístola aos filipenses? Pode falar, não tem problema de errar, não. Isso, exatamente. Então, o tema principal da epístola é a alegria. A palavra alegria, ou suas variáveis, como júbilo, regozijo, elas aparecem 16 vezes em toda a epístola. Em apenas 4 capítulos, Paulo repete essa palavra alegria por 16 vezes. A sua alegria no Senhor pelos filipenses e também pelos filipenses em si, pela sua amizade, sua contribuição e defesa do evangelho. Versículo 4: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nós vimos nesse versículo 5, primeiro a disponibilidade imediata, a resposta imediata dos filipenses ao Evangelho. Paulo diz assim: no primeiro dia que vocês ouviram a minha mensagem, ouviram o meu Evangelho, vocês já passaram a obedecer, já passaram a seguir. Então, esse coração disposto e inclinado à obediência que os filipenses tinham, nós estudamos lá no capítulo 16 de Atos, lembra? Quando Paulo, Timóteo e Silas passam a Macedônia, chegam à cidade de Filipos, eles encontram a Lídia em oração com algumas mulheres. Imediatamente ela ouve a mensagem de Paulo, o Senhor abre o seu coração, e a igreja começa a ser formada ali imediatamente. Então Paulo está narrando aqui essa disponibilidade, essa entrega desde o primeiro dia dos filipenses, e ele diz mais, até o dia de agora. Então Paulo também está exaltando essa qualidade que os filipenses tinham de constância. Eles eram constantes no evangelho. Nós vimos aqui que é uma boa característica que nós temos que cultivar, que nós temos que exercitar essa constância, viver do ordinário de Deus. Nós não precisamos sempre estar buscando coisas extraordinárias, nós temos a sua palavra, o seu Santo Espírito, e isso nos basta para vivermos uma vida com o Senhor, segundo aquela proposição do capítulo 1, versículo 27, né? Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Exerça a sua cidadania de modo digno do Evangelho. E aí nós chegamos no versículo 6, que foi onde nós paramos, e nós vamos começar essa noite. Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho.
Então veja, nós trabalhamos aqui, nós vamos voltar ao versículo 6, que é um versículo muito rico. Eu conversava com o Patrick no final de semana, e o Patrick falou quando Túlio expôs a epístola, foi aos Efésios? Que ele, que ele começou, que a primeira palavra da epístola é Paulo, né? Foi essa, não? Foi essa epístola? Ah, não foi Túlio, não foi o Túlio que fez. Ah, tá, perdão. Ah, mas quase, né? O Túlio, no caso. Ah, entendi. Não, então foi o Martin Lloyd Jones. Tá, Dr. Martin Lloyd Jones, quando foi fazer a exposição de Efésios, apenas na palavra Paulo, na primeira palavra da epístola, ele ficou 3 cultos, foi isso? Ficou 3 cultos pregando uma palavra. Então, assim, não que eu tenha essa pretensão, nem que eu tenha a pretensão de esgotar o texto, e nem que nós sejamos Martin Lloyd Jones, né? Então, mas, assim, também não faz sentido num versículo tão rico como esse, versículo 6, passar de forma atabalhoada e corrida. Nós podemos retornar a ele, tá? Da onde nós paramos. Nós trabalhamos aqui, basicamente no versículo 6, a doutrina da preservação dos santos, ou da perseverança dos santos, né? E nós tratamos dos 2 aspectos da doutrina: o aspecto de segurança que a doutrina traz, ou seja, que os santos serão preservados pelo Senhor, Ele é o autor da salvação do início ao fim, e também trouxemos o aspecto da perseverança, para rechaçar aquela história que nós ouvimos às vezes, né? Ah, não, mas se eu sou salvo, então, se Deus já decretou a salvação, eu vivo da maneira que eu quiser, e lá na frente é com Deus. E nós rechaçamos isso porque a doutrina considera que esse é justamente um pensamento de um não eleito. Aquele que é eleito, ao receber a vocação do Espírito Santo no seu coração, ele irá perseverar, o Senhor o fará perseverar até o dia de Jesus Cristo. Então, voltando aqui à epístola. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse é um dos grandes pronunciamentos que Paulo faz, e é uma declaração profunda e fundamental, obrigado, que nos leva a compreender como convém a doutrina cristã. Olha a visão de Paulo a respeito da salvação. Paulo está dizendo que ele tinha uma confiança no caráter da obra. Ele sabia que a obra que estava sendo feita não poderia ser sustada por ninguém. Não haveria nenhum tipo de impedimento, fosse nele, fosse nos filipenses, a quem ele falava, ou fosse nos poderes desse mundo, espirituais ou materiais, que fossem capazes de parar essa obra. Então Paulo tinha uma confiança profunda, ele entendia o aspecto do plano da salvação divino. E é impressionante, pelo menos para mim, que essa declaração ela é feita por um homem que está preso. E não somente está preso, mas o motivo dele estar preso é o Evangelho. Paulo está preso por causa da mensagem que ele diz confiar, que é impossível ser abalada. Então Paulo está preso devido ao Evangelho, e Paulo prega aos filipenses, ou diz aos filipenses, que ele confia claramente na natureza da vida cristã e tem um entendimento do plano divino da salvação como sendo impossível de ser interrompido. Então vamos fazer um exercício contrário de reflexão. Veja, se a confiança de Paulo, mesmo preso por causa do Evangelho, na salvação e a confiança, inclusive, de compartilhar essa mensagem com os filipenses, vinha da sua plena convicção e noção de como se dava a salvação e de quem era o autor daquela obra, o que nos leva muitas vezes a nós termos preocupações, as nossas aflições no homem interior, as nossas insatisfações e a nossa infelicidade. Será que não é justamente a falta dessa percepção de quem é o autor da obra e qual é o caráter da obra? Muitas vezes nós nos encontramos infelizes e insatisfeitos porque nós perdemos de perspectiva quem é o autor da obra e que caráter é esse que essa obra tem. Paulo, estando preso, Paulo tinha
plena consciência e tinha diante de si que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida cooperava para o seu bem, e que não havia nada nele, nem fora dele, que pudesse impedir que essa obra fosse concretizada. Paulo está dizendo que o autor da obra não é como o homem. Ele diz: aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoar. Paulo está dizendo o seguinte: quando um homem começa uma obra, é possível que ela fique sem ser completada. Alguns de nós provavelmente já fizeram isso. Já começaram certos projetos que foram interrompidos no meio do caminho. Por quê? Somos limitados. A Edna fez assim, né? Provavelmente alguns, né? Mais de um. Porque nós somos limitados. Porque às vezes nós não... como diz o Salmo, né? É o Salmo ou o Provérbios, que diz que não se sai à guerra sem contar os soldados, nem se começa uma obra sem contar os tijolos. Então, assim, talvez nós começamos uma guerra sem contar os soldados. E Paulo está convicto que o autor da obra era diferente do homem. Quando ele começou uma obra, ele iria completá-la. Então, dúvidas do tipo: como será o meu futuro? Ou como será o futuro da igreja? Ou alguns maus presságios que nós temos. Olha, a economia do nosso país vai piorar devido ao mau governo ou ao desgoverno que nós enfrentamos. Ou nós vivemos um caos político, a ditadura da toga, né? O pessoal manda e desmanda, faz o que quer. Estão tentando proibir a igreja e seus líderes de pregar a verdade, limitando o seu direito de expressão. E esses maus presságios e preocupações que nós temos a respeito do futuro da igreja e de nós mesmos, como membros do corpo, nada mais é do que nós perdermos de perspectiva que nós não somos o autor da obra. O autor da obra é Deus. Todas as coisas sempre estiveram, estão e continuarão sob o controle de Deus. Amém? O Salmo 46, versículo 10, é um texto que eu gosto muito, e diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto, calma, essa obra é minha. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está dizendo o seguinte: vocês não são deuses. Vocês não têm poder para concluir essa obra. Então, essa obra é minha, aquietai-vos. Falando do Martin Lloyd Jones, eu fiz algumas anotações aqui dele no seu livro. Ele tem um livro de exposição da Carta aos Filipenses, né? A Vida de Alegria. É quase que não chega a ser um livro de comentário versículo por versículo, mas é um comentário mais amplo. Mas ele separa aqui essa confiança de Paulo em 4 palavras dentro desse versículo de número 6. Ele diz que a primeira palavra que demonstra a confiança de Paulo é a palavra aquele, ou seja, se refere ao autor da obra. A segunda palavra que Martin Lloyd Jones destaca é a palavra aperfeiçoará. Ele diz que essa palavra demonstra continuidade e êxito, portanto é uma obra que está sendo feita, mas será concluída. A terceira palavra que ele destaca é essa preposição em, está em vós. Aquele que em vós começou a boa obra. Eu sempre tenho que voltar porque o meu decorado está na ARA, né? Então eu estou lendo no ACF, então a ordem é diferente. Então, na ACF está na seguinte ordem: aquele que em vós começou a boa obra. Então ele diz que essa preposição em, diferente de entre vós, demonstra a natureza da obra, ou seja, é uma obra dentro de nós, não é uma obra no nosso meio, é uma obra que acontece dentro de nós e, obviamente, fazendo referência à regeneração. E, por fim, ele destaca a confiança de Paulo nesse versículo 6 na expressão dia de Jesus Cristo, sendo esse o grande objetivo do plano de salvação, o dia de Cristo Jesus. Paulo afirma, então, que o cristão é alguém em quem está sendo realizada uma boa obra. Ele descreve o real processo cristão de salvação e vai respondendo algumas perguntas. Então, primeiro, quem realiza a obra? Aquele é Deus. Então, quem realizou, quem está realizando e quem realizará é Deus. Ele é o autor da obra. A segunda pergunta que ele responde é: como se dará esse processo?
com continuidade e perfeição, sem chance de falha. A terceira pergunta que ele responde é: aonde essa obra acontece? Então, essa obra acontece em mim. Vamos ler Gálatas no capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó, 15 e a primeira frase do 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Então, a igreja não é uma organização da sociedade no qual as pessoas se reúnem devido às suas afinidades exteriores. Na verdade, a igreja é uma reunião de pessoas nas quais Deus está fazendo uma obra dentro delas, e que apesar da falta de afinidade que talvez elas tenham, a falta de afinidades exteriores, Deus mesmo as reúne. Amém? Certas partes da sociedade se reúnem devido a algumas afinidades, né? Torcidas de futebol, por exemplo, amigos que torcem para o mesmo time se associam, vão lá e devido àquela afinidade externa eles se juntam. Pessoas que gostam de determinada qualidade de música ou ritmo musical se reúnem para ouvir aquilo. A Isabelle tem um clube do livro, né, que ela organizou. Então, pessoas como ela que gostam de ler determinado tipo de livro, acredito que todos tenham o mesmo tipo de gosto, senão não estariam juntos lendo, né? Então eles se reúnem para ler e devido a uma afinidade exterior, existe certa reunião social. Porém, na igreja não é assim que ocorre. Olha como nós somos diferentes, como nós temos afinidades diferentes, ou quanta falta de afinidade há em nós. Nós gostamos de coisas diferentes e apesar disso, apesar dessa construção de vida diferente que cada um de nós teve, Deus nos reuniu no mesmo corpo. Por quê? Por causa dessa obra que Ele faz em nós. Então nós estamos reunidos aqui não por afinidades exteriores, mas pela obra que Deus, o autor da obra, fez e faz dentro de cada um de nós. E qual o objetivo? O dia de Cristo Jesus. Eu não pretendo me alongar nesse termo aqui, mas apenas para ser fiel ao texto, é claro que no... Deixa eu só voltar para o texto aqui. É claro que a intenção de Paulo aqui, no final do versículo, no versículo 6, não é apontar para o momento da nossa morte. Paulo, na verdade, quando ele diz que Cristo aperfeiçoará, que Deus aperfeiçoará essa obra até o dia de Cristo, ele está apontando para o dia da consumação de todas as coisas, para o dia em que nós receberemos um corpo glorificado e ressuscitaremos com Cristo, que Cristo colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, destruirá todos os seus inimigos e reinará, e nós reinaremos com ele. Então veja, até nossos irmãos que já morreram em Cristo aguardam o dia de Cristo, o dia da plena restauração de todas as coisas. Então essa é a base da esperança, da expectativa de Paulo no versículo 6. Eu queria fazer uma transição agora para o versículo 7. Eu vou ler o versículo 6 e só a primeira frase do 7. Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de todos vós. Então, uma pergunta. Calvino fez essa reflexão quando analisou esse texto. Alguém pode ter certeza, sim, da salvação de outra pessoa? Porque Paulo aqui não está falando no versículo 6 a respeito da sua própria salvação. Paulo está falando a respeito da salvação dos filipenses. Olha o versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Paulo não está falando a respeito da certeza da sua salvação. Paulo tinha uma convicção na salvação dos filipenses. Então, uma primeira observação antes de nós continuarmos, que é claro que a convicção de salvação
que o indivíduo tem a respeito de si mesmo, de modo nenhum pode se comparar à certeza de salvação que ele tem a respeito de outro. Nós temos o texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 6, que diz que o próprio Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Então nós temos uma testemunha, não é? Quem já participou de audiência ou já viu como é que funciona sabe. O juiz, quando vai, independente da natureza da audiência, tá? Do tipo de audiência, o juiz, quando vai inquirir uma testemunha, o que ele diz? É praxe. Ele vai dizer o seguinte: olha, você vai falar aqui não a respeito do que você ouviu, do que alguém te contou. Não pode falar. Você vai falar aqui aquilo que você viu. Você sabe porque você viu. Então, quando nós falamos de testemunha, os próprios apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo. Quando nós falamos que o Espírito Santo é a nossa testemunha, é porque ele viu, ele sabe da nossa salvação. Então, nós não podemos ter a segurança na salvação de outros indivíduos, assim como temos na nossa. Porém, quando nós notamos alguma das marcas da eleição divina, nós devemos imediatamente nos estimular em nutrir essa boa esperança nos outros. O que Paulo está dizendo aqui é que a própria equidade e o próprio senso de justiça impunham a ele que nutrisse uma boa esperança dos filipenses, visto que os via associados consigo na participação da graça. Ele diz, tenho por justo sentir isso de vós. Nós estamos estudando Mateus no capítulo 7, com o Túlio. Eu vou fazer essa leitura aqui. Exatamente no versículo seguinte do que ele parou. Eu vou ler os versículos 17, vou ler o 16. 16 ao 20. Olha o que diz. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Sempre que nós olharmos para alguém e identificarmos essas marcas de piedade que o Espírito de adoção em Cristo Jesus nos permite enxergar, porque nós vamos ter essa limitação, não é? O que nós vamos poder fazer simplesmente é ver a eficácia externa do Espírito nessa pessoa, ou então o quanto da graça de Deus permite se exibir nela e quanto nós conseguimos perceber. Mas se nós olharmos para alguém e vermos esses frutos de piedade, nós temos que nutrir boa esperança na salvação dessas pessoas. Assim como Paulo olhou para os filipenses e compartilhou com eles a sua própria segurança de salvação. Então, a mesma segurança que ele tinha, ele compartilhou com os filipenses. Nós sempre dizemos da facilidade que nós temos de sermos condescendentes com os nossos pecados, e muito rigorosos com os pecados dos outros, não é verdade? Isso é um hábito nós falarmos, nós ouvimos muito isso. Quando alguém, por exemplo, uma pessoa meio que segura com dinheiro, a gente fala que ele é o quê? Muquirana, né? Avarento, mão de vaca. Mas se sou eu que sou seguro com dinheiro, é porque eu sou controlado. Eu me controlo, eu sei o que eu faço, né? E assim nós podemos narrar diversos pecados que nós somos muito condescendentes com os nossos e temos muito rigor com os outros. Mas quando nós vamos falar com relação às virtudes e aos dons e às práticas das boas obras, nós também somos particularmente orgulhosos com aquelas graças e aqueles dons que Deus manifesta em nós, e somos muito criteriosos para julgar os dons e as boas práticas dos outros. Não é verdade? Quando nós praticamos o bem, quando Deus manifesta um dos seus dons em nós, quando nós realizamos alguma graça a partir do Senhor, nós nos sentimos felizes, alegres, nós recebemos aquela confirmação do Senhor no nosso coração, de que Ele realizou através de nós uma boa obra, mas nós somos muito reticentes
em valorizar e identificar esses bons frutos na vida dos outros. Nós somos criteriosos demais, temos sempre um pé atrás. Não que nós não devamos avaliar e julgar com uma justa medida, mas o que Paulo está fazendo aqui é utilizar um critério de equidade. Ele está dizendo: olha, eu vou julgar vocês pela mesma régua que eu me julgo. Então vocês são participantes da graça comigo. Eu olho para vocês e eu vejo que o Senhor fez vocês compartilharem dessa graça, da defesa e da confirmação do Evangelho, assim como eu. Então eu não posso me julgar mais especial do que vocês. Eu não posso me julgar participante de uma graça que vocês não possuem. Eu identifico em vocês essas boas características. Então, quando nós olharmos para os nossos irmãos a praticar boas obras, a ter neles manifesta a graça e os dons do Senhor, nós temos que nutrir em nós e neles essa boa esperança de que eles também são participantes da graça, que receberam essa segurança da salvação que diz o versículo 6. Calvino faz um comentário muito interessante, ele diz assim, porque senão nós seremos avaliadores invejosos dos dons de Deus, se não considerarmos como seus filhos aqueles em quem resplandecem as marcas legítimas da piedade, que são as marcas pelas quais o espírito de adoção se manifesta. Apenas para fechar, nós continuamos na próxima semana. É possível que um leitor mais desatento do versículo 7 leia na frase seguinte assim, como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Talvez alguém passando essa leitura assim, de forma desapercebida, possa entender que essa confiança que Paulo tinha nos filipenses é porque ele os tinha retido no coração. Só que esse é um entendimento equivocado. Na verdade, a segurança de Paulo não provinha dos afetos que ele possuía com relação aos filipenses. É o contrário. Tê-los em seu coração era reconhecê-los como parte e participantes com ele da graça. Então, tê-los no coração de Paulo os ter no coração, como ele diz aqui, porque vos retenho em meu coração. Isso aqui é uma consequência das marcas da graça que Paulo tinha visto nos filipenses. Então, assim, nenhum tipo de segurança nós podemos adquirir de nós mesmos, por melhores que sejam as nossas boas práticas. Por mais que os filipenses dessem bom testemunho a Paulo, e Paulo os olhasse e se enchesse de alegria, por mais que desde o primeiro dia até o último, eles tivessem permanecido firmes no Evangelho, de maneira nenhuma, nem mesmo nos regenerados como nós podemos encontrar confiança na salvação. Amém? Essa retenção de Paulo, de tê-los no coração, na verdade é a consequência daquele bom testemunho que os filipenses haviam dado. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque a nossa confiança está em ti. Nós desejamos, Senhor, que essa confiança que Paulo nutria no Senhor pelos filipenses também possa ser compartilhada pelo teu Santo Espírito em nós. Quão facilmente, Deus, nossos corações se enchem de preocupação. Quão facilmente nós temos medos e receios com as circunstâncias em que enfrentamos. Mas a semelhança de Paulo, Senhor, que estava preso, encontrava-se em situação financeira precária, que estava inclusive próximo da sua morte, já com os dias alongados e em sofrimento, Senhor, na carne. Ainda assim, a sua esperança no Senhor, a sua fé no Senhor não foi abalada. Ele sabia que o Deus, autor da obra, iria completá-la, iria aperfeiçoá-la, Senhor. Que não haveria poder
nem circunstância que pudesse impedir que essa obra fosse completada. Nós te pedimos, Senhor, que essa mesma fé seja depositada pelo Teu Santo Espírito em nós. Nós de nós mesmos, Senhor, não chegaremos à compreensão desse texto, nem sequer teremos a iluminação necessária, Senhor, para desse texto alimentarmos a nossa fé. Mas nós confiamos na ação do Teu Santo Espírito. Nós confiamos, Senhor, que aquilo que o Senhor exige de nós, o Senhor também providencia. O Senhor nos exige a fé e o Senhor nos providencia a fé. Nós cremos nisso, Deus, e te pedimos que o Teu Santo Espírito, bondoso Espírito, nós te pedimos que o Senhor alimente a nossa fé na salvação até o dia de Cristo Jesus. A nossa fé, Senhor, que as circunstâncias não serão capazes de impedir a conclusão da Tua obra, de que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, jamais poderia ser impedido por alguma criatura ou por alguma circunstância, que tudo, absolutamente tudo, sempre esteve sob o Teu controle, que nós possamos ter essa compreensão e não perder, Senhor, isso de perspectiva. Que o Senhor possa também nutrir o nosso coração de esperança pela piedade uns dos outros. Esperança, Senhor, pelo bom testemunho que nossos irmãos têm dado, que nós possamos nutrir, Senhor, esperança na salvação uns dos outros e possamos nos consolar uns aos outros com essas palavras, nos consolar e nos exortar a confiança de que o Senhor irá levar a bom termo o Teu próprio propósito de nos salvar. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, no nome de Cristo Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.